Opa, que bom que você veio, que legal que você tá aqui. Olha só, hoje temos um texto maravilhoso para ministrar, tá bom? A gente vai falar um pouquinho sobre Davi, né? E a derrubada dos gigantes. Isso mesmo, no plural, dos gigantes. Sabemos que Davi derrubou Golias, né? Que era um gigante que estava afrontando o povo de Deus. Mas hoje eu quero falar de alguns gigantes que precisam ser derrubados antes mesmo de você ter que derrubar o gigante que está te afrontando. Em muitos momentos de nossas vidas, aparecem sim alguns gigantes que esses gigantes eles vão começar a nos afrontar. Eles vão começar a tirar de certa forma o nosso sono, a nossa paz. O nosso pensamento provavelmente vai estar sempre voltado para esse gigante. Que são algumas situações que acontecem em nossas vidas, alguns problemas que precisam ser resolvidos, né? Então, acaba tirando um pouco da nossa paz. E eu quero falar sobre isso no dia de hoje. Mas o que é principal? Antes de você derrubar esse gigante que de fato está te afrontando, outros gigantes anteriores precisam cair. E você vai conhecer quais são esses gigantes. O texto que nós vamos ler, ele está no livro de Samuel, o primeiro livro de Samuel, no capítulo 17. O versículo 4 fala assim: um guerreiro chamado Golias, que era de Gade, veio do acampamento filisteu. Tinha 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 70 quilos. Importante você saber disso daqui, porque a gente sabe que Davi derrubou esse gigante com uma pedrada na cabeça. Mas aqui o texto está nos dizendo que esse gigante ele também usava um capacete. Então o local onde Davi precisaria acertar essa pedrada tinha que ser um local específico, porque senão poderia bater no capacete e nada acontecer com esse gigante. O versículo 6 vai dizer: nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão, e sua ponta de ferro pesava 7,2 kg. Seu escudeiro ia à frente dele. Aqui começa a nossa história. Se você quiser ler o texto todo, né, você já sabe que está lá no primeiro livro de Samuel, a partir do capítulo 17, né, a partir do primeiro versículo. Mas é interessante a gente ler esse pedaço de texto para saber com quem era que Davi ia lutar. Quem era esse gigante que estava afrontando o povo de Deus? A história vai nos dizer que esse gigante, ele se colocou à frente de batalha, e naquela ocasião o povo de Deus, os israelitas, eles iam lutar contra os filisteus. Então esse gigante, ele se colocou à frente da batalha, ele colocou os filisteus de lado e disse: olha, quem vai lutar sou eu. E aquele a quem o povo de Israel escolher para lutar comigo, é esse a quem eu vou derrubar, é esse a quem eu vou matar. E matando a esse, todo o resto de Israel serão nossos escravos, serão nossos servos. Assim também como se algum deles conseguir me derrubar, isso é o gigante que está falando. Se algum deles conseguirem me derrubar, todo o povo filisteu vai ficar sendo servo do povo de Israel. Então por aí você já começa a tirar a responsabilidade que Davi estava trazendo para ele. Não era a responsabilidade dele, mas ele recebeu isso como um afronta. Ele disse: não, eu tenho que fazer alguma coisa. Interessante que Davi, ele havia ido a esse local de guerra a mando de seu pai para levar alguns donativos para os seus irmãos e também para ver como é que os seus irmãos estavam. Naquela ocasião eram 3 irmãos que estavam fazendo parte dessa guerra. Então o pai de Davi, ele preocupado, ele mandou Davi
para Davi levar esses donativos e também trazer notícia desses 3 irmãos, desses 3 filhos, para ele saber como é que estavam esses 3 meninos, esses 3 jovens. Davi, quando ele vai àquele local, Davi não é nenhum guerreiro. Ele não faz parte do exército. Ele não é nenhum soldado. O que Davi é pastor. Davi, ele é pastor de ovelhas. Nunca havia pego em arma, sabe? Então, é necessário começar a derrubar alguns gigantes a partir de agora. Primeira coisa, para você derrubar um gigante que está te afrontando, vai ser necessário você começar a derrubar, tirar de você o gigante do medo, o gigante que te impede de seguir em frente, o gigante que te impede de conquistar aquilo que você sabe que precisa ser conquistado, de tomar a decisão que você sabe que precisa ser tomada. Para derrubar esse gigante, é necessário sim você decidir algo em sua vida. Mas talvez você esteja com medo. Eu vejo que nesse momento, o medo que Davi tinha, ele foi embora. E eu tenho certeza que ele tinha medo sim, porque é um ser humano, todo ser humano tem medo. Mas ele foi embora. Ele deixou de existir. Aquela causa começou a ser mais importante para ele do que o medo que ele sentia. Davi então ele se coloca na posição e ele vai observar alguns soldados dizendo qual era a recompensa que ia ganhar o homem que conseguisse derrubar aquele gigante. E Davi então se interessa porque ia ganhar a filha do rei, ia deixar de pagar impostos. Então, essas recompensas para Davi era como um presente. Davi disse, vai ganhar o quê? Tô dentro. Ele se coloca na posição e ele manda avisar ao rei que ele vai guerrear contra esse homem. Porque esse homem está afrontando ao povo de Deus, ao exército do Deus vivo. Ele não admite isso. É necessário que você não admita a afronta que você está passando ou que talvez algum familiar seu está passando. Observe que essa guerra não era de Davi, mas ele comprou a guerra. A mesma coisa é você, tem guerra que pode até nem ser sua, mas vai ser necessário você comprar porque você conhece o Deus a quem você serve. Muitas guerras eu tenho comprado porque eu conheço o Deus a quem eu sirvo. Pastor Anderson, essa guerra é sua? Não, não é. Mas às vezes a gente tem que defender aqueles que são mais indefesos. Aqueles homens, apesar de serem do exército, apesar de serem guerreiros, eles estavam em condições de pessoas indefesas. Talvez porque não conheciam a grandeza do Deus de Israel, do Deus dos exércitos. Eles estavam em condição de pessoas indefesas. Mas Davi conhecia, porque Davi, apesar de não ser experimentado em guerra, ele era experimentado em lutar contra urso, contra leão, para defender as ovelhas. Você, para defender os seus interesses, tem que olhar, às vezes, para trás e ver coisas que você já precisou enfrentar, onde você saiu vencedor dessas coisas. Você, em sua caminhada, em sua vida, tenho certeza que já derrubou alguns gigantes. Tenho certeza que já derrubou alguns ursos, alguns leões. Você tem história para contar, você pode olhar para trás e se lembrar e entender que você, se tivesse sem Deus, não conseguiria fazer. Esse gigante que você agora vai precisar enfrentar pode não ser nada. Se você olhar para trás e ver o potencial que Deus entrega em suas mãos, tem mais um gigante que você vai precisar enfrentar, que você vai precisar derrubar. O gigante da desconfiança. Tem pessoas que olham para você e não confiam. Não se sentem confiantes. Tem pessoas que talvez nem abram a boca para dizer nada em sua frente, mas por trás de você provavelmente vai estar falando, não vai dar certo. Ele não vai conseguir.
Mas é você que tem que saber o potencial que Deus está colocando em suas mãos. É você que tem que saber a grandeza do Deus a quem você serve. Não se importe com pessoas que não estão confiando, com pessoas que não estão acreditando. Siga em frente. Qual é o seu projeto? Qual é o seu propósito? Você entende que consegue alcançar esse propósito? Você entende que consegue dar conta desse projeto? Siga em frente. Não desista. Ainda que desconfiem de você, ainda que não tragam nenhum olhar de confiança, nenhuma palavra de incentivo, siga em frente. Você próprio vai precisar confiar em você. Esse é mais um gigante que você vai precisar derrubar. O gigante da desconfiança, o gigante daquilo que você tem escutado, mas que você tem que colocar dentro do seu coração. Eu consigo, eu sou capaz, eu vou em frente, eu vou conquistar, eu vou sair vitorioso. O terceiro gigante que eu quero falar aqui, que você vai precisar derrubar, antes mesmo da derrubada do gigante principal que tem te afrontado, é o gigante da insensatez. Diante das adversidades que têm vindo contra a sua vida, haja como uma pessoa sensata. Deixe a insensatez de lado. Coloque o seu pé no chão, coloque o seu pensamento no lugar. E veja qual é o passo que você pode dar. E nunca dê um passo além do que você consegue. Eu estou falando nesse momento das armaduras que o rei Saul colocou sobre Davi. E a Bíblia vai nos dizer que aquelas armaduras eram as armaduras do próprio rei. Ele vem e coloca sobre Davi e vai paramentar Davi inteiro. Quando Davi está todo paramentado com as armaduras do rei, ele para e ele começa a agir com sensatez. Ele vai dizer, peraí, esse negócio não é meu. Eu não tenho costume de usar esse negócio. E isso não foi feito para mim. O que eu quero te dizer nesse momento é que tem coisas que não é sua. Você tem que agir com aquilo que é seu. O que é próprio seu, o que você já tem costume. Davi não tinha costume de usar aquele tipo de armadura. Não era guerreiro. Você precisa estar com o pé no chão, porque toda decisão que você vai tomar, é você que vai arcar com as consequências dessa decisão. Então, se eu for usar uma armadura, uma ferramenta que não é minha, eu não tenho costume, provavelmente na hora que eu precisar, eu não vou conseguir nem me mover. Enquanto que se eu uso as minhas próprias ferramentas, que eu já tenho costume, que eu já tenho experiência, aí tudo pode tender a dar mais certo. Observe o seguinte, você vê a pessoa fazendo algo e você se sente capaz a fazer aquele mesmo algo, mas você nunca fez. E você se mete a fazer da forma que a pessoa está fazendo, não vai dar certo. Você precisa agir conforme o que você já tem costume de agir. Às vezes até a gente recebe alguns conselhos, você recebe alguns conselhos de pessoas que querem te ajudar. De fato, querem te ajudar. Mas o conselho que aquela pessoa está te dando é conforme o que ela agiria na situação em que você está. Só que não é essa pessoa que está nessa situação. Não é ela que tem que agir, é você que está na situação e quem tem que agir é você. Então você vai precisar analisar a forma de agir, a forma de se comportar. E essa forma tem que ser da forma que você já tem costume de fazer, para que seja o mais natural possível, para que quando você entrar nessa guerra, você entre com o pé no chão, sabendo tudo o que você vai fazer, sabendo quais são os seus limites, até onde você pode ir,
Porque se você for agir com as ferramentas que qualquer outra pessoa te der, você não conhece os seus limites. Você não sabe até onde você pode ir. E isso acaba sendo uma decisão insensata. Então, seja sensato. Haja conforme a sua condição. Haja conforme aquilo que você já tem experiência. Haja conforme aquilo que você já tem costume de fazer. O outro gigante que você vai precisar derrubar, e aqui eu concluo, é o quarto gigante. Existem outros, eu vou falar desses quatro. É o gigante da falta de fé. É necessário que quando você for encarar essa afronta, esse gigante, você encare entendendo que você vai guerrear, você vai lutar contra esse gigante, mas quem vai derrubar o gigante é o próprio Deus. Assim como Davi relatou, Deus vai te entregar em minhas mãos. Ele falou para aquele gigante: o Senhor dos Exércitos vai te entregar em minhas mãos. Assim eu te digo hoje, o Senhor dos Exércitos é quem vai te conduzir a derrubar esse gigante que você está enfrentando. É quem vai te conduzir a acabar com essa afronta que você está sofrendo. É necessário ter esta consciência. E essa consciência, quando você tem, ela te traz fé. Ela te traz um nível de confiança que vai ser necessário você ter para você conseguir derrubar esse gigante. A fé. Você saber que você vai precisar estar ali presente, a sua mente está presente, o seu corpo está presente, mas a força que vai derrubar aquele gigante não é a sua, é a de Deus. Até porque antes de tudo isso, Davi relata que essa guerra é contra o Deus dos exércitos. É contra o nosso Senhor. A guerra que você está enfrentando, muito provavelmente, ela não é sua. Você vai guerrear, mas não é sua. Você está sofrendo afronta, mas a guerra não é sua. A guerra é contra o próprio Deus. E é Ele que tem que ser glorificado. É o nome dEle que tem que ser glorificado. Vai ser através de sua vida. A glorificação do nome do Senhor vai ser através de sua vida. Mas o nome que vai ser glorificado é o dele. Ainda que até hoje todos conhecem essa história, o nome de Davi é falado nessa história, mas realmente o nome que foi glorificado foi o nome de Deus. Quando o gigante cair, você pode até comemorar, mas você tem que entender que quando ele estiver no chão, foi Deus, o Deus dos exércitos, o teu Deus, o teu Senhor, que derrubou esse gigante. Quero te agradecer por nos acompanhar até aqui. Coloque em prática tudo isso que você ouviu nessa mensagem. E eu tenho certeza, você vai sair vitorioso dessa guerra. Te peço agora, se você puder e tiver gostado dessa mensagem, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Um abraço e que Deus te abençoe.